Obrigado pela presença aí do que estamos, né? É o seguinte, hoje, então, nós vamos terminar o nosso livro. Então, vamos terminar, fazer sessão 4.4, vamos terminar o livro digital, né? Semana que vem, podemos fazer uma revisão para a nossa prova, unidade 3 e unidade 4, tá bom? Do nosso livro digital. Aproveitando o embalo, vamos falar sobre a nossa prova. A nossa prova, pessoal, não será mais no modelo do Google Forms e nem no Microsoft Forms. Será diretamente no AVA. Então, vai ficar, nós vamos ainda ver em qual das aulas e sessões que a gente vai colocar a aula, tá bom? Quer dizer, a prova, e ela vai ficar disponível para vocês. Vamos combinar também 24 horas ou 48 horas. Então, pessoal, o que que vai acontecer? O que que muda? O que muda é o seguinte, o modo de fazer é do mesmo jeito. Você vai acessar o AVA, vai acessar a sessão e vai aparecer lá. Prova de bases biológicas do comportamento. Bonitinho. Clicou lá, vai abrir a prova para você. Vão ter uma tentativa, também não vai poder fazer outras tentativas, tá? Para fazer a prova, somente uma. Só que agora é o seguinte, não vai ser gerado link para enviar para vocês acessarem a prova. Vocês vão ter que ter acesso ao AVA regularizado para você conseguir fazer a prova. Então, pessoal, essa veio de cima, essa ordem, tá? A coordenação, com a coordenação pedagógica, eles viram, né, a dificuldade de estarmos aqui no final do semestre, vir essa nova normativa, né? Mas também nós estamos também recebendo, a gente recebe ordem, né? Então a gente recebe ordem também. Então vamos ter que fazer por esse modelo. A prova vai valer os mesmos 4.000 pontos, sem novidade alguma, tá? Só que o que a gente precisa que vocês corram, só um instantinho, Carlos, que vocês corram com o acesso de vocês no AVA. Vai ter que tentar regularizar esse acesso, pessoal. Sem esse acesso, vocês não vão conseguir fazer a prova, nem a substitutiva e nem o exame, se for o caso. Pode falar, Carlos. Professor, essa prova, então, o modelo dela vai ser como se fosse aquela atividade que a gente faz no AVA, ela não vai gerar link, então? Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. As Ah, questões, você vai clicar lá, vamos supor, eu vou colocar lá na seção 4.4, no campo aula. Vou supor. Aí você vai lá, abre sua área restrita, vai na disciplina, entra na seção 4.4, no campo aula, você acessa lá, prova de bases biológicas. E aí ela vai abrir, você vai ter uma tentativa para cada questão, entendeu? Não vai ter limite de tempo, você não vai ter limite de tempo por questão. Por exemplo, cada questão você vai ter meia hora para responder. Não. Você vai ter 24 horas para você poder fazer a prova. Então, se você abre a prova e você leva 24 horas para ir respondendo a questão, desde que sua internet não caia, você pode ficar 48 horas. 24 horas para fazer a prova. Com a questão aberta ali, você pode ficar pensando nela, entendeu? Não vai ter um cronômetro por questão. Mas o que eu disse, o dificultador agora, ou facilitador, depende do ponto de vista, é que não vai ser enviado um link. Você tem que agora, dessa vez, obrigatoriamente ter o acesso à sua área restrita todo regularizado. A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade, que ainda está acertando essa parte do acesso. Então, o conselho que eu dou é que corra com este acesso aí, pessoal. Regularizar esse acesso. Porque nós vamos estar de mãos atadas. Fala, Maria. Pode falar, Maria. obrigado, professor.
Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar. Uma vez aberta, eu não vou poder, por exemplo, fechar e voltar nela? Boa pergunta, nós estamos vendo isso daí. Eu acho que talvez não. Você abriu, vai ter que ir até o fim. Mas temos ainda a semana que vem para confirmar, né, todos esses detalhes aí, né, gente? O importante é já ficar atento com a história do acesso. Então, tá bom, muito obrigada. Nada. Quer falar, Leonice? Não, na verdade, é a mesma pergunta da Malu. Obrigada. Tá. Porque, se não me engano, as questões, quando vocês abrem no Ava, que tem as atividades online, dá para você parar e continuar depois, se não me engano, não é? Ela Sim. tem uma segunda tentativa para fazer, dá para fazer sim depois. Não, mas dá para parar também. Dá para parar. Dá para parar e voltar, né? Uhum. Isso aí eu nunca fiz, não. Então, pessoal, de tentativa, só vai ter uma. Então, a gente vai ter que abrir, entendeu? E ir até o fim. Tipo, clicar lá, finalizar e enviar, entendeu? Eu acho que vai ser nesse sentido aí. Você vai responder tudo, aí vai ter lá, acho que a opção de finalizar e enviar. As meninas já fizeram a minha pergunta que eu tinha levantado a mão, porque eu tenho mania de imprimir a prova, porque eu não gosto de ficar... Eu gosto de escrever, entendeu? E depois eu entro e faço, porque eu não gosto. Eu gosto de imprimir e fazer, mas se vai ser uma vez só, não tem nem como. Mas o bom é que não tem cronômetro para cada questão, né? Você pode ficar na primeira questão o tempo que você quiser. Depois passa para a segunda, fica o tempo que quiser, dentro das 24 horas, né? Então, isso que vai ser a vantagem. Agora, a minha preocupação... Quantas questões da prova? Bom, vamos fazer 10 questões, né? E vamos gerar daí, e não esqueçam que ela vai valer 400 pontos, né? Não esqueçam que ela vale 400. Nessa você vai dar dissertativa? Pessoal, eu acho que nós vamos seguir a linha dos testes, viu? Melhor seguir a linha dos testes. Vamos seguir a linha dos testes para, assim, eu acredito assim, né? Já que vai que alguém tenha problema com a internet, com o acesso, então para facilitar mais a vida, né? Professor, eu vou sentir saudade de você nos próximos semestres. Do quê? Nos próximos semestres eu vou sentir muita saudade de você. Imagina. Você é a gente volta. professor que mais nos ajuda. Assim, a gente volta. A gente volta lá. Vocês vão ter, se não me engano, tem a psicofarmacologia. Volta. Então tá bom. Oi, pode falar. Rodrigo. Oi. Farmacologia, a gente tem acesso, assim, pedir professor, assim? Pessoal, assim, como quem está nesse campo, né, do corpo de professores que trabalha com psicofarmacologia, tem eu e tem a Natália. Não sei se vocês não têm aula com a Natália, porque ela dá aula de manhã, ela tem problema com o horário à noite. Então, assim, a gente estando na faculdade, né, será nós que vamos trabalhar juntos. Mas como é uma disciplina que, se não me engano, pessoal, ela começa a ser ofertada lá a partir do 6º semestre. Então, tem um chão ainda, né? Vocês são do 2º e 3º, né? Tem aí, no mínimo, mais 3 semestres pela frente ainda. Acho que o ano que vem inteiro, depois só lá no outro lá. Geralmente, porque foi assim da última vez, né? Foi com o pessoal do 6º e 7º semestre, se não me engano. Mas mesmo assim... Eu tive no quinto. No quinto? Eu tive no quinto de manhã. Então, vamos ver. Foi com a Natália, viu, Rodrigo, que eu tive. Foi com a Natália, né? Foi de manhã, foi no 5º semestre. Então, depende, assim,
eu falei sexto, sétimo, porque às vezes a grade pode vir com ajustes, Mudar, né? exatamente. Mas eu acredito assim, a partir do quarto para o quinto, como você falou, já começa podendo aparecer. Professor, mas eu vou enviar e-mail pedindo. Imagina, obrigado. Imagina, Pede mesmo. O Rodrigo é agradeço. maravilhoso. Entendeu? Pede mesmo. Porque o Rodrigo é maravilhoso. Agradeço os elogios, imagino. Professor, Não. Oi. realmente, você revolucionou a maneira de ensinar, hein? Quando a gente começou o semestre, né? Você viu que a gente estava com um pouco de dúvida, e você, não, vamos lá, vamos recomeçar. E começou do zero, e né, realmente pegou na nossa mão e foi caminhando, caminhando. Né, até falei com a minha esposa, né? Falei, cara, nunca imaginei na vida que ia entender sobre DNA e RNA, né? Ó, que E, beleza! cara, sensacional, muito bom o seu ensino. Parabéns. Obrigado. Oi? Rodrigo, eu tive com a Natália, né? As aulas foram boas, mas a sua didática é melhor, eu acho. A Natália ensina como se a gente já soubesse. Você não, você ensina para a gente aprender desde o começo. Então, aí é a diferença. Então, para esse pessoal aí que tem a chance de pedir a sua presença, eu incentivo eles a pedirem sim, tá bom? Por quê? Obrigado. Eu fico feliz com os elogios. Não, não que a aula da Natália não foi boa, mas Sim, a sua entendo. didática... Entendi o ponto. A sua didática é bem melhor para o aluno. Você entendeu? Porque, assim, o que a gente tem que pensar, pessoal? Vocês, vamos lá. Quando que passa na cabeça de vocês que quando você vai fazer psicologia, você vai ter que estudar de novo DNA, ficar vendo, querendo ou não, molécula química, né? Vai ficar falando sobre genética, sobre genes, fazer esse cruzamento, né? E quando chegar também lá em psicofarmacologia, nós vamos falar de medicamento, vamos falar de ação no corpo, né? Então, a disciplina de neurofisiologia, ela já é um indícios de como que há essa fusão, né? Que o psicólogo é, sim, um profissional da área da saúde e tem que ter essa visão do corpo, né? Essa visão macro e essa visão microscópica do que acontece no corpo humano. Eu prezo muito por isso. Tanto é que a nossa aula de hoje, você vai ver, o autor do livro, ele vai mexer aí em temas aonde que se você, dependendo de quem você for conversar, ele não vai por essa ótica que o autor coloca. Ele vai por outra ótica. E aí vai ser, né, se tiver num ambiente fraterno, num ambiente amigável, né, descontraído, tudo bem, né? Agora, se você está num ambiente assim, às vezes não tão fraterno, né, a coisa pode começar a esquentar, porque é o jeito que é jogado hoje na sociedade. Então, você vê, a gente ficar levantando temas sobre o ambiente, quando a gente fala o ambiente, a gente fala a sociedade que a gente vive, né? Porque quando a gente fala ambiente, pessoal, exercendo pressão sobre o nosso genótipo, não é a gente só falar do ciclo de claro e escuro, né? Não é só a gente falar de temperatura, aqui nós estamos um país tropical, estamos um país subtropical. Esses exemplos são mais fáceis de falar. Quando a gente fala do ambiente, a gente fala, sim, da organização social que a gente vive. Cada país pode ter alguma semelhança, mas se nós formos agora, dependendo de alguns estados norte-americanos, nós vamos ter um tipo de receptividade. Se a gente for em outro estado lá norte-americano, a conversa vai ser outra. Se a gente está lá em Portugal, é um outro papo, mas se a gente vai para a França, é outro. Então, você vê, quando a gente fala do ambiente, é a nível de organização social, cultura, valores e crenças. E isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. Então, é muito comum, né? Quando a gente vai para esse lado do comportamental, que a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Desde a sessão, se não me engano, desde a unidade 4, né? Que a gente fala dessa construção de comportamento, a gente bate muito na tecla, o autor bate muito na tecla do ambiente, exercendo pressão sobre nós. E é claro que entre vocês é normal, e isso não tem que ser unanimidade. Temos colegas
Isso eu falo por experiência, por dar essa disciplina para outros semestres. Tem gente que sai, termina a disciplina, absorve o conteúdo, mas não compra a ideia da genética, não. Não acredita que a genética tenha esse efeito, acredita só mesmo na questão da escolha da pessoa. Mas daí ela ignora tudo que a gente é construído. Porque se a gente só ficar jogando no campo da escolha, pessoal, tudo é escolha. Escolho, a gente fica, então, o quê? Então, joga tudo no lixo, a história de DNA, de herança, árvore genealógica. Então, joga tudo no lixo, a fisionomia que você pode ter parecida com a sua mãe, parecida com o seu pai, pode ser a cara de um tio, de uma tia, né? Cor de cabelo. Então, nós estamos falando de coisas mais triviais. Mas quando a gente chega na parte comportamental, hoje em dia, ainda mais na sociedade, hoje em dia, é muito fácil jogar só na questão da escolha, tá? Então, é isso que ele vai abordar hoje nessa nossa sessão. Vamos começar? Estamos com 26 já, estamos num número bom já, né? Vou compartilhar a telinha com vocês. Olha lá. Olha lá, genética do comportamento. Olha o tema, né, da nossa aula hoje. E eu vou até confirmar aqui, ó, o autor desse livro é uma autora. Né? Se alguém não esqueceu de ver, o nome é a Kátia Sueli Fernandes Primon. Tá vendo? É uma autora. Né? Eu sempre falo autor, mas é uma autora que escreveu o livro, tá? Então, tudo que nós estamos abordando aqui, é claro que é tudo com embasamento bibliográfico, né? Não saiu, nada está saindo da cabeça dela, né, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Que os materiais que a gente trabalha, eles são elaborados, embasados com bibliografia, tanto que no final de cada sessão tem bibliografia para ser consultada, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Então, hoje, nossa sessão... eu quero fazer um negócio aqui. Eu preciso ativar o som. Mas depois eu vejo onde que é isso aqui. Droga. Já sumiu o negócio. Bom, a hora que chegar lá, eu tento achar a parte do som. Então, aqui, pessoal. Genética do comportamento, sessão 4.4, tá? Então, nós estamos chegando ao fim lá do nosso livro, né? Olha lá, ó. Nesta última sessão, iremos estudar a genética do comportamento, abordando as características comportamentais, normais e patológicas. E aí, claro, se a gente vir para o campo da psicologia, né? Vem a grande pergunta, né? A grande pergunta, o que é ser normal? Esta pergunta aqui, ó, é assunto para a gente varar a madrugada, né? Avançar à noite, varar a madrugada falando o que é ser normal. Então, ser normal é o que os padrões sociais estabelecem como regra. Ser normal é você poder andar na sociedade com autonomia, mas o que é também você ter autonomia? É liberdade total dos nossos atos? Né? Então, eu posso sair para a rua, vamos pensar aqui, nossa, hoje estou com calor, eu vou num mercado, né? Como é obrigatório usar máscara, mas lá não fala que é obrigatório usar roupa, né? Então, eu vou entrar nu lá no mercado somente com a máscara, né? Porque tá uma plaquinha que é obrigatório o uso de máscara, mas não tem uma plaquinha lá falando que é obrigatório o uso de roupa. Então, a gente parte de um princípio cultural e hábito de que andarmos cobertos pela rua para não causarmos um atentado ao pudor. Então, é só para te dar uma mexida um pouquinho nessa temática aí. E vamos também falar um pouquinho das patologias que vem contra os comportamentos normais, tá bom? Então, essa sessão aqui, então é a Marcela, aluna do professor lá, né, estudante de psicologia, que ela estuda a homossexualidade. Então, nessa semana, atendeu um casal.
o senhor Flávio e a senhora Cláudia, que tem um filho de 14 anos. Otávio, né, que é o nome do menino. E relata que o menino apresenta um comportamento homossexual. Então, não sentindo atração pelas meninas, e sim por meninos. Os pais estão inconformados com a situação e buscam uma explicação para o fato, pois Otávio foi criado como menino. E, segundo os pais, foi ensinado pelo pai a ser homem. Veja que a autora até colocou exclamado aqui, né? Então, hoje em dia, nós temos até que pensar, né, gente, né? O que na cabeça, né, dos pais é ser ensinado pelo pai a ser homem, né? Então, dirigir um carro, moto, né? Que homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que chorar, pode chorar, mas que chore no banheiro e com o chuveiro ligado. Daí ninguém escuta, porque tá caindo a água lá, ninguém vai te escutar chorar, né? Homem não pode mostrar fragilidade, então olha aí, né? Olha quanta coisa já estou jogando na mesa para a gente começar a refletir sobre isso, né? Porque aqui, vejam bem, base, então, genética do comportamento. É bem o que a autora deixa bem claro aí. Então, como podemos esclarecer a família sobre a situação de Otávio? Né? Essa é a pergunta que vem da nossa sessão. Bom, gente, então, olha lá, o cerebrinho, né? Tudo parte desse cerebrinho, esse microcosmo à parte aqui, né, pessoal? E de muitas pessoas, infelizmente, o cerebrinho perturbado, né? Pelo ambiente. Isso que eu tenho ultimamente, pessoal, eu assim ando assim bem temeroso é o que o ambiente faz com a gente, né? Nós temos que começar, e quando a gente tem essa clareza, né, que o ambiente, sim, ele exerce pressão sobre nós, nós temos que começar a ter uma clareza de filtro. E é o que a autora também fala aí, joga na mesa. Nós temos que filtrar, pessoal, senão a gente vai ter uma síncope, nós vamos ter um surto de alguma natureza, porque se a gente, tudo que o ambiente ficar jogando aqui para dentro e a gente for absorvendo, a gente deixa de ser o que nós somos, na nossa personalidade, e a coisa começa a ficar muito complexa e dolorosa. Então, lá, o que é comportamento, então? Bom, pela parte, a literatura, né, traz o quê? Conjunto de atitudes e reações do indivíduo determinado por diversos fatores internos. Então, quando ele fala aqui de fatores internos, é a genética. Então, vem aqui com a genética, não tem como fugir. É o que nós temos do genótipo, né? Propriamente dito. Que quando a gente fala, então, genética pode trazer aqui os cromossomos. E como ninguém, né? Como ninguém escolhe cromossomo, eu não escolhi os meus e garanto também que vocês não escolheram de vocês. A gente herda e vem de uma árvore genealógica. E influenciados por situações ambientais. Não esqueça daquelas aulas lá atrás que nós tivemos, gente, que tem circunstâncias que o ambiente é responsável por 70% da resposta, tá? 70% da resposta está na fatura do ambiente. Tá? Então, a genética do comportamento, o que ela estuda? É um braço da genética, né? E que vocês, como psicólogos, quando estiverem formados, se quiserem se aprofundar nesse campo aí, é um campo que só vai crescer, pessoal, tá? Só vai crescer daqui para frente, tá? Que estuda o quê? Mecanismos genéticos e neurobiológicos envolvidos nos comportamentos, tá? E quanto mais você se aprofundar, mais bagagem, mais instrumentos você vai ter para você trabalhar com os seus pacientes. Olha lá. Então, o que eu falei? A história do filtro. Nós temos, pessoal, o que a gente chama, como vocês viram lá em neurofisiologia, nós temos o nosso sistema sensorial, né? Sistema sensorial. E qual é a função do sistema sensorial? Captar estímulos externos, né? Então, estímulos externos. E o que seriam? Como que capta esses estímulos externos? Vou dar uma resumida aqui. É pelos neurônios, que a gente chama de neurônios aferentes. Então, quem são eles? Quem é o conjunto? Então, nós temos aqui, ó, o tato, certo?
Então, o tato. Então, a nossa sensibilidade com texturas, calor, frio, né? Preferências. A visão. Eita, que hoje em dia isso aqui tá complexo, hein, pessoal? A galera não tá sabendo filtrar aquilo que vê, né? Nós temos a audição. Piorou. Piorou. A galera perdeu a mão do que escuta e não consegue filtrar. Aqui, então, na fala, aqui já dá vontade de chorar, né? Perdeu a mão também daquilo que vê, daquilo que escuta, para aquilo que ela vai soltar, né? E nós temos também o olfato. Esse bastante agora, não nesse caso interligado com esses aqui para a nossa resposta externa, mas ele está muito interligado com a parte comportamental. Muito, né? Vamos colocar aqui, quando a gente vai pensar em alimento, né? Então, as preferências pelos alimentos, as preferências pelos hábitos alimentares, vamos colocar também aqui pelos odores. Então, preferências que vão até de um perfume íntimo, né? Da preferência por um perfume, e aí começa a ter problema, porque às vezes esse perfume que você está usando, você exagera na dose, né? Da quantidade que você coloca, e você começa a incomodar as pessoas ao redor, né? Porque elas não são obrigadas a sentir esse odor desagradável na concepção delas, mas que para você é maravilhoso, entendeu? E como também a parte, né, que de transporte público, isso fica muito mais evidente, né? Da galera que esquece que transpira, esquece que o desodorante às vezes não é suficiente o que coloca, e aí começam os conflitos, né? Bom, todos esses sinais aqui que a gente tem, eles vão para onde? Para o sistema neuroendócrino. E também temos a parte dos hormônios. Vixe Maria. Quer ver só? Vamos falar aqui de dois? De dois, ó. Visão, audição e fala. Dependendo do que você vê, escuta e vai falar, você vai aumentar drasticamente a concentração do que no seu corpo? Adrenalina. E a adrenalina, gente, ela pode ser maravilhosa nas nossas vidas. Pode nos ajudar, pode preparar a gente para diversas situações. Mas essa adrenalina em excesso toda hora dentro do corpo humano, ela vai como se fosse um cupim. Ela vai corroendo todos os nossos sistemas internos. Ela vai destruindo lentamente toda a parte fisiológica do nosso corpo. Se toda hora ela fica sendo produzida. E hoje em dia, esses dois sistemas aqui contribuem pra caramba para que a concentração dela no sangue não baixa. Outro também que precisamos, né, dela em concentrações corretas toda hora, serotonina. E também precisamos dessa daqui, da dopamina. Essa, então, a coisa fica mais louca ainda, porque a dopamina está relacionada com o centro de recompensa. Então, vejam, e quando a gente fala em recompensa, pessoal, aí vem os hábitos mais loucos possível. Loucos que eu coloco assim, os hábitos mais doidos que a gente possa imaginar. Porque ele referencia o quê? Referencia o prazer. Só que tem certas atitudes prazerosas que lá a longo prazo acaba com a gente também. Vamos lá? Bingo. Viciado em bingo, jogos de azar. O cara pode perder tudo, até a casa que ele mora. Eu passo a noite contando história para vocês de pessoas que ficaram na rua da amargura por ficar alimentando esse centro de recompensa com jogatina. Perdeu a casa que morava com a família. A família do dia para a noite se viu na rua, porque o pai perdeu a casa, colocou na mesa de jogo de cartas a escritura da casa. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque ele foi aqui, ó, centro de recompensa, o jogo, a adrenalina do jogo, que agora você quer lá, só para a gente ver como esse negócio é complexo. E aí nós vamos ter, ó, a resposta de todos os órgãos efetores do nosso corpo. Todo mundo vai ficar respondendo o dia inteiro para esses hormônios aí, tá bom?
E como também a gente apresenta esse comportamento, né, gente? Nós temos aqui a questão do hábito, né? Algo que você repita por 20... Tem um livro, né? Eu falei desse livro, vou falar de novo. A Força do Hábito lá, pessoal. Algo que você repita por 21 dias já virou um hábito. Então, para a gente construir um hábito, pessoal, é rapidinho. Para desconstruir ele, quando já envolve esse sistema que eu falei para vocês aqui, ó, o neuroendócrino, a coisa complica bastante. E aí nós temos a parte da nossa genética, né? E temos a pressão do ambiente em nós, né? O ambiente nos pressiona com a história do comportamento, tá bom? Então, nós temos aqui quais características comportamentais, né? Que essa sessão estuda e ela traz para nós hoje. Inteligência, a nossa personalidade, e também ele mexe nesse campo da homossexualidade também, tá? Então, começando pela inteligência. Nós falamos em várias sessões lá atrás, né, pessoal? O conceito de QI, coeficiente de inteligência, vimos todos os valores lá, né? Para que nós temos lá para a inteligência normal na sociedade, para o déficit de inteligência. Então, a gente viu todos aqueles valores lá. E aí, o que a gente tem, né? Nós temos as áreas verbais e as áreas de desempenho. Então, a área verbal, né? Então, os testes de QI, eles vão avaliar essas áreas verbal. O que estão por esses testes aí? Tem muitos, né? Da área de vocês, psicólogos, trabalhando com esses testes aqui, né? Seja desde empresas de recrutamento até mesmo trabalhando em escola, tá? Que tem as escolas hoje de ensino médio, elas têm um trabalho pesadíssimo com psicólogo, pessoal, para essa parte de aptidão, essa parte de avaliação de personalidade, trabalhando junto com os pais, né? Com os adolescentes que têm deficiências de ensino, déficit de comportamento, déficit de atenção. Então, tudo isso daí tem, escolas particulares investem, né? Elas contratam psicólogos para fazer esses trabalhos aí. E vou falar de antemão, não vai faltar trabalho, porque a coisa é intensa. Então, avalia lá, fluência verbal da pessoa, o vocabulário. O vocabulário também é uma questão também, né, do ambiente em que ela está inserida, né, pessoal? Hoje nós temos, haja vista aí, temos o nosso idioma oficial, né? Mas se você for ver as gírias que aparecem, e até as gírias, elas mesmas são enterradas e são criadas novas gírias, né? Dependendo se você ouvir uma galerinha conversando, pessoal, parece que eles estão falando outro idioma. Não estão falando português, né? E aí, então, tanto hoje o jovem, para se sentir inserido em certos grupos, ele começa a absorver esse vocabulário. Mas esse vocabulário não dá para a gente aplicar no âmbito profissional, né? Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu vi uma entrevista do gerente se não me engano, dessas agências de emprego, ele falando que eles fazem uma pré-triagem, né? De candidatos que daí depois eles mandam para as empresas. Nas entrevistas, eles estavam relatando que de cinco palavras, pessoal, que os jovens candidatos, né, não somente adolescentes, mas candidatos jovens, a partir dos seus 20 e poucos anos, né, de 5 palavras, 3 são gíria, pessoal, hoje em dia. Imagine só você usar gíria, né, dentro de uma entrevista de emprego, pessoal. Você chega lá, e aí, pai, firmeza, show, ô tio, não é? Não é isso que a molecada hoje e a galerinha tá usando? E aí, tio, firmeza, suave, né? Como é que é? Deixa com o pai, tô de boa, o tô de boa é para tudo, né? Então, complicado. E aí, o que dá para também a gente já começar aqui, ó, raciocínio verbal. Como é que tá o raciocínio verbal desse povo, hein? Se ele só fica falando com gíria, então tá tudo interligado aqui, ó. Raciocínio verbal com vocabulário. Só para pegar esse gancho aí da parte de vocabulário, mesma coisa. Um dos testes que ele estava falando no Jornal do Meio-Dia é que eles pegam os candidatos, colocam numa sala, tanto de vários níveis de escolaridade, desde somente com o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior. Eles colocam numa sala e eles fazem um ditado.
um ditado que varia de 30 a 100 palavras. Pessoal, esse cara contando o resultado no Jornal do Meio-Dia, ao vivo, né? Que de 100 candidatos, pessoal, que eles colocam para fazer esse ditado aí, né? De todos os níveis de escolaridade, hein? Todos os níveis de escolaridade. De 100 candidatos, eles falam que somente 20 passam, pessoal. 20 passam numa provinha de ditado. Eles nem foram ainda fazer entrevista na empresa. Eles estão ainda fazendo uma triagem na agência de emprego. E é aí que a galera não entende. Quando esses caras vêm na televisão e falam que a galera, que o currículo deles, eles não têm qualificação. As pessoas hoje, né, aqui no Brasil, elas colocam que qualificação, né, falar que a pessoa é qualificação é sinônimo de diploma. Não é isso que o cara tá falando, gente. Não é isso que as agências de emprego estão falando. Elas estão falando que essa qualificação é isso aqui, ó. Fluência verbal, vocabulário, raciocínio verbal, habilidade numérica, compreensão. Ah, se for para trabalhar então aqui na compreensão, pessoal, né? E aí toda vez que a televisão joga na mídia, né? Ela fala esses dados que 80% dos brasileiros, né, são analfabetos funcionais, a galera pira e quer tacar fogo no mundo, né? O que é o analfabeto funcional? É aquele que lê e não entende o que lê. Olha que loucura. O cara é alfabetizado. Então, ele vê lá, ó, é a letra A, é a letra B, ó, tem a letra V, tem a letra L. Mas você dá um parágrafo para ele, 1, 2, 3 parágrafos para ele, ele não entende o que ele está lendo. E isso está sendo piorado, amplificado, como se fosse aquelas caixas de som de show, né, pessoal? Com a internet. Se vocês hoje, como que é as chamadas de notícias? 1, 2 linhas. Quer que eu vá mais longe ainda? Para quem aí quer ganha um dinheirinho com o YouTube, né? Quem quer ser aí YouTuber, tem um canal de YouTube, barará, né? Reparem, pessoal, os vídeos têm no máximo 10 minutos. Se você posta vídeo que tenha de 20 a 30 minutos, a galera não vê. Qualquer canalzinho do YouTube que ensina você a ganhar dinheiro, que o YouTube fala isso. Não poste vídeo com mais de 10 minutos, estourando 15 minutos, porque as pessoas não vê até o fim. Não vê até o fim. Então, gente, olha como o negócio está ficando cada vez pior e complexo, tá? Olha lá, ó. Então, vem a história da percepção espacial. Ó, aqui, ó, rapidez, exatidão e aqui. Ah, isso aqui, então, esquece. Se a pessoa não consegue manter a atenção num vídeo maior que 10 minutos, entendeu? O cara perde a paciência, o cara perde a atenção. Senhor, como é que vai ser, então? O cara vai ter que... tá vendo? É assunto pra gente passar a noite aqui falando. Tá? E aí, então, pensando na inteligência, vem de origem genética multifatorial. Então, são vários genes, tá vendo? Então, nós temos os fatores genéticos, olha lá, ó, gene localizado no cromossomo X e determina as relações espaciais, tá vendo? Olha que interessante. Então, a mulher, ela não é XX. Olha só. A mulher, pessoal, ela tem uma relação espacial fantástico, tá? Fantástico. E também ela tem as áreas verbais muito desenvolvida, né? Em relação ao homem, né? As mulheres conseguem fazer um link muito fácil, né? De vários assuntos. Se a gente pensar aqui nos nossos hemisférios cerebrais, pessoal, ó, tentar desenhar. Então, temos aqui ó, um hemisfério aqui,
outro aqui, né? Os homens têm uma boa capacidade de comunicação no próprio hemisfério, e nas várias áreas dos hemisférios. Então, consegue fazer várias conexões, só que no mesmo hemisfério. Já as mulheres conseguem fantasticamente fazer conexões entre hemisférios. Tá vendo? Entre hemisférios. Então, por isso que as mulheres têm uma facilidade enorme em abordar vários temas ao mesmo tempo e fazer conexões entre os assuntos que ela está falando. Então, ela começa um assunto A, daí ela abre um assunto B, ela abre um assunto C e abre um D. De repente, ela já está correlacionando o A com o D, o B com o C, o C com o D, perfeitamente. O homem ferrou. O homem, se você abre vários assuntos, abre o assunto A, o B, o C e o D, e não termina eles, você vai bugar a cabeça do cara. Entendeu? É da nossa natureza. E aí, quando eu falo disto, né, a sociedade quer tacar fogo no mundo. Porque fala desse determinismo biológico que a sociedade não quer abordar. Tá vendo? Não quer abordar. Então fala que é uma questão de falta de vontade em se adaptar. Entendeu? Mas, pessoal, é difícil. É difícil para você. Quem aí tem um relacionamento duradouro, quem tá casado, quem é noivo, sabe do que eu tô falando. As moças aí sabem do que eu tô falando. E mesmo que também tenham uma relação homoafetiva, também, entre duas mulheres, daí beleza. Mas entre dois homens também, o negócio começa a ficar tenso, porque você tem essa parte dessas áreas e dos hemisférios aqui, ó. Tá vendo? Dessa comunicação. Então, quem tem um relacionamento hétero aqui, sabe do que eu tô falando, né? Então, levanta vários assuntos. Oi. Licença, em neuroanatomofisiologia, a gente estuda sobre isso também, que é a atenção dividida, né? A Isso. professora, ela até porque a gente não vê mulheres na Fórmula 1, que é Isso. porque a mulher consegue dividir muito a sua atenção e é mais difícil para a mulher um foco só, enquanto para o homem é ao contrário. Na Fórmula 1 Isso. é um lugar que você precisa de muito foco em apenas uma coisa, e as mulheres acabam não desempenhando um papel tão bom quanto os homens por conta dessa diferença biológica neural, assim. Isso É mesmo, muito perfeito. interessante. Olha, melhor exemplo impossível você deu, que é a história da Fórmula 1. É isso mesmo. E uma coisa também, assim, o que me ajudou a ser um pouco, né, essa parte de áreas verbais e relações espaciais é ser professor. Então, você tem que ter o quê? Um domínio espacial e um domínio do que tudo está acontecendo ali na sala ao mesmo tempo. Ajuda muito. Mas eu vou confessar para vocês que eu ainda funciono assim. Vamos abrir a gaveta para falar sobre dinheiro. Vai, esgotou o assunto? Fecha a gavetinha. Vamos abrir agora a gaveta para falar de política. Tá bom. Agora, se começar a correlacionar dinheiro, política, com isso, com aquilo, barará, buga. Entendeu? Buga. Então, eu acho que muitos relacionamentos aí acabam por falta dessa ausência de diálogo, ou esse diálogo demais que pode ter em algumas situações, tá? Então, não estou culpando ninguém, mas é algo que está aqui, ó, na frente de vocês. Olha lá. Outro também, fatores ambientais. Então, aí vem a história do ambiente, né, pessoal? Então, ó, esses aqui, ó, nós aqui já fomos todos assim, ó, nós. Olha só, precisamos de alimento, pessoal. A gente precisa, tá? Precisamos de alimento de qualidade, principalmente até os 7 anos de idade, tá? Outro ponto, né, é a estimulação precoce. Então, por meio cultural, motivos sociais, adquiridos na fase de socialização, de 3 a 6 anos. Péssimo também, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, já tem pais que tá entupindo a agenda da criança, gente.
eu morro de dó, entendeu? É por vários quesitos, né? Então temos os quesitos sociais, porque esses pais precisam trabalhar, esses pais precisam deixar a criança o dia inteiro na escola, mas eu sou contra, né? Escola em tempo integral, eu sou contra. Dá para ser tempo integral? Olha lá ainda, um pouquinho no ensino médio, mas também, dependendo de conforme for, não aguenta um reg, não, entendeu? Tem que ser um período só, principalmente a criança. Entendeu? Não ficar bombardeando ela de atividades de agenda de inglês, de natação, de judô, de lá, e vai e vem, vai. Ele já vai começar a criar distúrbio de ansiedade, prazo na cabeça já, tá? Aqui, pessoal, ó, ordem do nascimento e tamanho das famílias, os primogênitos com QI elevado. Aqui são mais para estudos observacionais, mas isso, assim, pode variar, tá? Porque é multifatorial. Isso daqui está sendo muito complicado atualmente, gente. Atitudes dos pais. Está sendo muito complicado, mas muito mesmo. E eu posso falar de carteirinha com vocês. Você vê o filho, você já sabe como é que é o pai. Na maioria dos casos, tá? Porque essas crianças, pessoal, a gente se desenvolve movidos a exemplos. Exemplos, tá? Então, isso aqui, ó, é um ponto também, a gente não tem tanto tempo assim, mas a ser pensado, tá? E relações interpessoais. Então, crianças com QI elevado são mais competitivas e independentes. Só que o interessante é que, assim, a escola, né? A gente pensando numa escola que tenha estrutura, ela perceber e com muita sutileza, ela pode sugerir uma transferência de turma, entendeu? Eu nunca fui muito a favor disso que acontece, mas até um tempo atrás tinha, né? Por que a gente tinha lá, então, numa escola, que a gente tinha lá um segundo A, um segundo B, um segundo C, um segundo D, um segundo E, um segundo F, né? Chegava já aqui, ó, vocês já podiam imaginar o que tinha lá dentro, né? Então, e havia até entre nós, quando eu comecei, né, minha carreira, né, eu vi os professores falando, eu não quero pegar aquele segundo F, eu não quero pegar segundo C, eu não quero pegar aquele segundo D, não. Por quê? Viu, não tem como fazer um remanejamento, não tem como pegar fulano, que é muito bom, que está no segundo D, e jogar ele lá, e transferir ele para o segundo A, pegar o do C, colocar no segundo B, que vai ser bom para ele. O que era isso, pessoal? Já era algo que já vinha acontecendo, um fracionamento já na própria escola de alunos que tinham um perfil mais competitivo e que eram mais independentes, tá vendo? Hoje em dia, nem tanto, né? Porque hoje em dia as escolas, principalmente as particulares, né, pessoal, elas estão dando graças de alunos que buscam ela para estudar, né? Porque daí vai ter o dinheiro da mensalidade. Não vamos ser ingênuos aqui, né? Então, dá para fazer isso quando tinha, né? Não tinha muitas escolas particulares, né? Que tinham uma oferta muito grande de aluno. No estado, na escola estadual, isso está um pouco diluído, não acontece tanto assim, né? Por causa da parte de hoje que nós temos dos critérios de inclusão, nós temos a parte que modificou muito essa parte de alunos competitivos, colocar só alunos nota 10 junto, né? Porque isso você não apresenta a diversidade de comportamentos entre os colegas, né? Mas que você pode, às vezes, fazer umas transferências de alunos mais problemáticos a nível de comportamento, dá sim. Comportamento que eu digo é de insubordinação, indisciplina, tá? Então, pode haver aí uns fracionamentos, sim. Outra coisa, né? Aí vem na personalidade, olha lá, ó. É mais complexo de estudar que a inteligência, tá? Então, temos muitos testes, né? Eles são influenciados, ó, pela cultura, pautado na introversão ou na extroversão. Então, aqui depende muito também, né? A cultura que a gente fala aqui, quais são os valores, né?
valores e crenças de quem formula esses testes. Tá vendo? Então, olha lá, pensando num modelo de personalidade, nós temos 5 fatores, olha lá. O extrovertido, o que apresenta a aderência, o que apresenta diligência, o que tem a neurotização, né? E aqui o que apresenta a inteligência. Então, esses testes, eles já vão fracionando, olha lá, ó, aqueles que conseguem falar de seus sentimentos, aqueles que têm a capacidade de concordância, e concordar com tudo não é bom toda hora. Também exteriorizar toda hora os sentimentos, dependendo para quem você exterioriza, pode lhe dar problema, né? A diligência lá, ter o desejo de realizar, então, a parte da proatividade, tá? Proatividade. Por mais que hoje se pinte, tá, pessoal? Hoje, por mais que se fale, né, de você ter, na parte educacional, muitos estudos de caso, né? Vejam que hoje, né, a metodologia nas escolas e faculdades, né, coloca o estudo de caso como, nossa, resolvemos o problema, tornamos o curso interessante, né? Olha, pessoal, eu posso dizer para vocês assim, é um pouco da minha experiência, né? A gente sempre teremos alunos bons, sempre teremos alunos ruins, sempre teremos alunos interessados e sempre teremos alunos desinteressados. O que hoje, né, pensando como um meio educacional, ele resolve esse problema, era se a gente deixasse livre. Tipo, querido, tá ruim aqui? Vai embora. Pode ir embora. Você não gosta do curso, isso aqui não é para você. O mundo é livre. Vá seguir o seu caminho. Entendeu? Só que isso no ensino médio não acontece, pessoal. Por quê? Porque nós temos a história das estatísticas, que cada estado não gosta de colocar na mesa. Imagine se nós deixássemos livres. Ó, pense num cenário assim, no meio educacional. Ó, a partir de 2021, imagine só, se o governo de estado aqui do nosso estado de São Paulo, 2021, o jovem que não quiser mais frequentar o ensino médio, ele pode sair, ele pode trancar a matrícula. Pode trancar a matrícula. Boa. Trancou. Vai embora, vai ser feliz. Você não vai acabar o ensino médio nunca. Entendeu? Ó, pessoal, eu garanto para vocês que hoje, do que tudo que eu tenho de experiência, uns 55% ia fazer isso. 55% ia trancar a matrícula na hora. Se o governador chegasse na mídia e falasse, ó, a partir de hoje, em 2021, no estado de São Paulo, não, né, nós estamos deixando livre. O aluno quer ir embora, ele vai. Só que temos um fator daí. Tá, o cara não vai ter ensino médio. Beleza, só vai ter ensino fundamental. Boa, né? Como é que ele vai lidar daí com concursos que exijam ensino médio? Tem esse problema. Pensando em concurso. O ambiente de trabalho. Então, vamos pensar aqui o mundo do trabalho. Né? O mundo do trabalho, que ele é o empregador. Então, quando estamos falando aqui no mundo do trabalho, nós estamos falando de gente que vai ofertar ocupação. Então, se ele oferta ocupação, ele dita a regra. Então, eu quero um candidato assim, assim, assim. Vocês que vão trabalhar, que é para quem gosta dessa parte de seleção, quiser trabalhar em agência de contratação, você vai ter o quê? A agência, ela vende um produto. O que ela vende um produto? Qual é o produto que ela vende? Selecionar candidatos conforme a cultura da empresa. Conforme a cultura da empresa. Então, eu pago para vocês, vamos supor aqui na sala, vocês abrem uma empresa de recrutamento. Então, eu, Rodrigo, vou contratar o serviço de vocês. Quanto que é? Nós vamos cobrar R$5.000, Rodrigo. Beleza. Então, eu quero 5 candidatos assim, assim, assim. Se virem para achar para mim. Quanto tempo você precisa desses candidatos? Eu preciso para daqui 1 mês. Eu preciso daqui 1 mês, assim, assim, assado. E vocês vão ter que ir atrás desses caras aí. Então, você fala assim, você pode daí ter um quesito. Ele pode ter só apenas o ensino fundamental? Não.
Não pode. Não pode ter só ensino fundamental. Eu quero que ele tenha um ensino médio completo. Como é que faz com essa cambada aqui, ó? Tá vendo? Como é que faz com esse povo aqui? Se deixar livre. Você está entendendo onde começam os conflitos? Tá vendo? De um lado você tem um povo que hoje o adolescente ele não vê para que serve a escola, ele não a fala que ele mais fala, onde eu vou usar isso? Isso aqui não me serve de nada. Tá. Só que na hora que ele vai procurar emprego, qual é o primeiro requisito? Tem ensino médio completo? Vocês estão entendendo? Você está entendendo como que o negócio é tenso? Então, nós temos aqui, ó. Aí vem as escolas com esse papo dizendo da proatividade, que hoje essa geração de agora, ela é proativa, que nós temos que trabalhar com estudo de caso. Dar uma situação para ele resolver. Tá, mas é uma situação do mundo do trabalho? Esse estudo de caso é do mundo do trabalho? Porque daí você vai dar um foco para ele. Ou é apenas um caso aleatório? Tá vendo? Então, se nós estamos falando de um ambiente, de uma faculdade, esses estudos de caso tem que ser algo concreto que acontece lá no mundo do trabalho. No ensino médio, mesma coisa, pessoal. Ficar debatendo assunto por debater, a gente tá... É que nem assim, a gente pode, assim, estar numa mesa de bar. Numa mesa de bar, o que mais se faz é debate. Já perceberam? E tá todo mundo sorrindo, feliz, por quê? Porque tá todo mundo embriagado, né? Agora, vamos debater sóbrio, sai morte. Hoje em dia, sai morte na nossa sociedade, né? Vamos debater sóbrio? Ah, meu filho, sai morte, tá? E aqui, nossa autora põe o quê? A nossa personalidade global tem... Olha, eu tenho medo dessas coisas. 50% de hereditariedade. Os outros 50% a gente pode construir. Eita, tá vendo? Olha lá. E aí vem aqui algumas tendências, né, pessoal? Por exemplo, assim, numa família que tenha 4 filhos, né? Pode ser que daqui uns 30 anos tenha que mudar isso aqui, já não está em pauta para mudar, né? Olha lá. Então, o primeiro, em média, né, o primeiro filho, perfeccionista, empreendedor, líder, mandão, responsável, motivado, consciente, controlador, cauteloso e fiável. Um segundo filho, ele já vai ser adaptável, independente, intermediário, agradável, pode vir rebelde, eita, que mais tem hoje, né? Pode ser pacífico ou pode ser sociável, também está em falta, né? Aqui, ó, né? O último filho de uma série, sociável, encantador, descontraído, isso aqui é verdade. Não sou eu sou o primeiro aqui na minha casa, né? Dos meus pais, eu sou o primeiro. Tem muita coisa aqui que tem em mim, né? Já na minha irmã, que ela é a segunda, ela tem muita coisa aqui também. Muita coisa aqui. Agora, eu não tenho experiências de ter, assim, um irmão mais novo, né? Mas de dar aula e ouvir como é que é lá na casa dos meus alunos, é isso mesmo. Eu dou aula para muitos alunos que são aqui, ó. Filhos mais novos de uma série, né? Olha lá, muitos descontraídos, muitos são carentes. Aqui bomba, muitos são egoístas, divertidos nem tanto. Mas essas 3 características aqui é batata para quando ele fala que ele é o filho mais novo de uma série de 2, uma série de 3, tá? E o único, filho único, olha lá, ele é confidente, ele é consciente, responsável, mais ou menos. Perfeccionista, carentão, isso é verdade, né? Maturo, não muito. Sensível, também. E líder, muitos são, que eu conheço, que são filho único, tá? Você veja que não é uma regra, né, pessoal? Isso aqui não é uma matemática exata, né? Aí são tendências, tá bom? Se alguém se enquadra aí, pensa depois um pouco aí, ou tem o irmão mais novo, ou é o mais velho, tá bom? Ou se é filho único também. E aí a nossa autora entra no campo da homossexualidade, para falar da parte de comportamento, né? Então vejam que ela cita o quê? A homossexualidade é como um padrão sexual de atração erótica ou atividade sexual
preferencial ou exclusivamente entre pessoas do mesmo sexo, independente da disponibilidade de parceiros heterossexuais, que é o que nós temos visto atualmente. Apesar, né, da gente ouvir em falas descontraídas das mulheres que está faltando homem, né? Essa frase sempre buga a minha cabeça, né? Tá faltando homem, não tem homem no mercado, não tem homem para isso. Puxa vida, não. Eu saio na rua, o que eu mais vejo é homem para rua, né? E elas falam que não tem, né? Aqui isso é uma falinha descontraída, né, pessoal? Que as mulheres falam, né? Já os homens você não escuta, né? Falar que tá faltando mulher. Pode ser porque a proporção é de um homem, que nós temos mais ou menos, né? A cada 7 mulheres. Se você buscar na biologia, pessoal, né? Se você buscar na biologia, livros de biologia mesmo, né? Falar sobre reprodução das espécies. Ele vai trazer é meio que unânime entre os autores, que é o seguinte: por que nós, numa sociedade, né, ou numa espécie, nós temos mais mulheres do que homens? O primeiro fator é que essa espécie entende que o ambiente que ela está localizada, ele é favorável. Como assim favorável, Rodrigo? Ele é um ambiente em que proporciona o quê? O crescimento da espécie. Então, para nós termos um crescimento de espécies, precisamos ter, né, nessa espécie aí, nós precisamos de seres vivos que produzam seres vivos. Então, pensando na raça humana, precisamos de mulheres para nascer, né? E pensando nas espécies, a espécie precisa das fêmeas. Então, esse é um ponto, lá na biologia, tá bom? E o outro ponto é que precisamos garantir a perpetuação da espécie. Se não tiver mulher, não tiver gênero feminino, as fêmeas, essa espécie entra em extinção, tá? Aí, claro, são esses dois fatores que são muito estudados. Então, quando numa sociedade se algum dia a gente começar, né, a observar o nascimento, começar a cair essa proporção aqui, pessoal, começar a nascer mais homens do que mulheres, é que, de alguma maneira, nós, intuitivamente ou pelo subconsciente, estamos entendendo que o ambiente que nós nos encontramos não é favorável. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, 2050, só para vocês terem uma ideia, o país mais populoso do mundo, se nada acontecer, o fluxo correr normal até lá, normal que eu falo não ter um holocausto nuclear, não termos um vírus mais poderoso que seja respiratório, de alguma coisa que mate muito mais rápido num curto tempo, num espaço de tempo, né? Será a Índia. Pasmem, a Índia, pessoal, será o país número 1 no mundo em habitantes em 2050, com uma média de 1,6 bilhões de habitantes. Em segundo lugar, virá a China. Em segundo lugar, tá? Em terceiro lugar, virá os Estados Unidos. 2050. E o Brasil, Rodrigo? O Brasil estará em 8º lugar. Caramba! Olha eu colocando o Brasil com Z, essa maneira de querer falar, pensando aqui no americanizado, né? Mas por que, Rodrigo? Tem já estudos dizendo que, de alguma maneira, nós vamos entender que as condições do nosso país não são favoráveis. Então, aqui não é que vai nascer menos mulher. Os casais terão menos filhos. E a média vai ser aqui, ó. Então, pessoal, se essas características aqui de filho único começarem a aumentar a quantidade de filhos únicos, né, no mundo,
essas características aqui vão começar a ser o quê? Ser corriqueiras. Então, ó, aqui é problema, aqui também é problema, porque nós vamos ter muito chefe para pouco índio, por assim dizer, né? Todo mundo vai querer ser líder, mas líder do quê? Tá vendo? Você quer ser chefe, mas chefe de quem? E isso já está aparecendo, não é uma crítica, é apenas uma constatação, no mundo do trabalho, em que os jovens de 18 a 20 anos não estão parando em emprego. Porque eles mal querem entrar no emprego e já querem tornar-se chefe. Mas chefe com 20 anos? Chefe com 18 anos? De quem? De quem, pessoal? Então, eles não estão parando em emprego, pessoal. Fala de colegas que trabalham no comércio, que são gerentes, né? Então, aonde eu trabalhava numa rede, né, pessoal? Hoje, todos os meus ex-colegas, vão vendo, né? Eu trabalhei numa rede de farmácia, né? De 2006 até 2010. Eu trabalhei como farmacêutico lá, né? Eu vi, hoje, a maioria dos meus colegas que trabalhavam lá, nesse ano aqui, né, nesse período temporal aqui, eles entravam como auxiliar de loja. E auxiliar de loja, pessoal, é auxiliar de loja. Então, você vai limpar chão, você vai limpar banheiro que você usa. É o banheiro que você usa. Vai repor as gôndolas, barará. Eu também lavava a loja, pessoal. Como farmacêutico, eu esfregava chão, ainda mais de domingo, senão domingo não passava no centro da cidade. Então, eu ajudava a limpar a loja para passar o tempo. Ninguém entrava na farmácia naquela época. Então, eu ajudava a limpar a loja para passar o tempo. Beleza. Hoje, eles são gerentes. Gerente de loja. Gerente geral. Mas quanto tempo nós estamos em 2020? Pensando, então, num colega lá que eu vi entrar em 2008, olha quanto tempo levou para ele ser gerente de loja, pessoal. Chefão. Para ele ser o líder. O chefão. Quanto tempo aqui? 12 anos. Nesses 12 anos ele foi auxiliar de loja, ele começou como auxiliar repositor, aí ele virou balconista, aí ele virou, operador de caixa, do caixa ele foi para o balcão, do balcão ele virou líder de balcão, de líder de balcão ele virou subgerente, de subgerente ele assumiu uma loja para ele. 12 anos é a média. Então, hoje, a idade deles, eles entraram lá com o quê? Com 20. Então, a maioria hoje está com 32, 33 anos. Tá vendo? Pessoal, agora, com 33 anos, eles são chefão, por assim dizer. E eles relatam, Rodrigo, eu vira e mexe, vou nas farmácias aí, visito eles lá, converso com eles. Rodrigo, eu contrato gente com 18 anos. Eu era mais velho com que eu contrato. Eles já querem mandar em mim, que tenho 33 anos e sou chefe de loja. E aí, quando eles veem que a situação vai levar mais ou menos isso aqui, ó, eles pedem a conta do emprego. Eles não passam, antes de dar os 3 meses de experiência, eles já pedem demissão. Eles não aguentam repor loja. Mas daí eu falo, mas o que eles têm de experiência? Só o ensino médio. Só o ensino médio. Vocês estão vendo, gente? Então, vejam, se cair, ó como vai estar nosso país. Se nós vamos ser o 8º em 2050 em população, parece que não vai chegar nem 250 milhões de habitantes. Vai ficar estável a população brasileira, o número, tá? E os casais tendo, vejam como vai cair. Tá vendo? Então, toda essa volta que a gente deu aqui, né? Não foi nem para falar da homossexualidade, foi para falar do que essa fala aí de nós temos mais mulheres do que homens, né, na sociedade. E nós temos de fato, tá? Então, olha que pesquisadores acreditam. Eles acreditam que a homossexualidade seja a interação entre... Não podia ser diferente, né, pessoal? E aí que eu falo...
se nós estamos num ambiente propício, que é o que nós estamos da faculdade, né? A faculdade é um ambiente de pluralidade de ideias. Ninguém é obrigado a concordar comigo, né? Que estou passando esse conteúdo para vocês, e ninguém é obrigado também a concordar com a autora do livro. O que você pode é buscar, estudar, ir atrás de informações para rebater tudo isso daí, tá bom? Essa é a função da faculdade. Eu sou um dos que mais defende que a faculdade tem que ser um ambiente de liberdade de ideias, pluralidade, mas todo mundo se respeitando, não querendo impor uma ideia sobre a outra. Então, aqui, como eu estou falando, estamos trabalhando que o conteúdo está aqui, né? E o que também a autora colocou baseado em referências. Então, ação de genes e fatores ambientais. A gente puxar, então, do ponto de vista genético, olha lá, ponto de vista genético, ela é considerada como uma variante de um comportamento mais comum. Qual seria o comportamento mais comum, por assim dizer? Homem com mulher. Então, ela é uma variante, tá vendo? Uma variante. E aí, do ponto de vista também genético e hormonal, o lance está na o quê? Na presença ou ausência de hormônios andrógenos durante o período de diferenciação do cérebro. Lembra quando a gente trabalhou lá atrás a questão do intersexo? Então, começar a surfar um pouquinho naquele assunto lá, para daí a gente ter características femininas e masculinas. Lembrando, quais são os hormônios mesmo? O estrógeno, e nós temos a progesterona, né, produzido pela gônada feminina, que é quem? O ovário, e nós temos a testosterona, produzida pela gônada masculina, que é o testículo, que vai nortear a maior quantidade de hormônio nos homens. Então, a testosterona, pessoal, ela está em altíssima quantidade produzida, tudo perfeitinho, tudo bonitinho nos homens. As mulheres produzem testosterona? Produz, mas numa concentração muito baixinha, pessoal, mas muito baixinha mesmo. Mesma coisa nós, com estrógeno e progesterona. Quase nada a gente produz os homens, tá? Então, vejam, a presença desses hormônios vai ter o quê? Comportamento sexual e social típicos do sexo masculino. Então, pensando aqui, ó, da diferenciação no cérebro. E a ausência tem essas tendências científicas de comportamento sexual e social feminino. Tá bom? Lá. Então, aonde que vai acontecer? É no período de diferenciação do cérebro. Então, é lá no feto, tá vendo? Que a gente vai ter esse período de diferenciação, tá bom? Então, os androgênios, né? O estrógeno, a progesterona lá, e a testosterona vai o quê? Organizar o sistema nervoso central para a mediação do comportamento sexual e social típicos do sexo masculino. E a ausência desses hormônios resulta em uma organização diferente do sistema nervoso central que vai mediar o comportamento sexual feminino. Então, são estudos que estão sendo colocados em prática. É difícil, pessoal, tocar esses estudos, porque nós precisamos do quê? Estudar durante, né? Estudar esse comportamento durante o crescimento do feto. Então, crescimento do feto. Rodrigo, como que nós vamos ter isso daqui? Então, esse estudo aqui, ó, ele vem do quê? Vem de quando ocorrem os abortos espontâneos, tá vendo? Ou os natimorto, por assim chamar, né? Que o feto morre dentro da barriga da mãe e daí ele é retirado. E aí faz-se um estudo de autópsia. Então, vejo que não é fácil tocar esses estudos, pessoal. Porque nós não temos abundância de fetos aí, né? Que estão sendo desprezados, por assim dizer, né? A nível hospitalar, né? Nós não temos essa abundância aí. Então, por isso que é a dificuldade de se tocar esses estudos, tá? E aí, então, olha lá. Deixa eu apagar aqui.
Outra hipótese que nós temos também, hipótese das diferenças neuroanatômicas e neurofisiológicas. Então, que os homens homossexuais, o tamanho do hipotálamo e o número de células é semelhante ao das mulheres. Tá vendo? E alguns homossexuais masculinos apresentam respostas hormonais semelhantes ao da mulher. Tá vendo só? Então, são hipóteses. Não, ninguém bateu um martelo, né? Então, eu volto de novo a dizer. Isso tudo que nós estamos conversando, dependendo do ambiente que a gente joga isso na mesa, sai problema. Vai ter problema. Então, às vezes, não dá para se conversar em todos os ambientes. Tem que ser um ambiente preparado para isso. Então, um ambiente que se estuda o corpo humano, a área da saúde, né? E também com muita cautela e também com muito respeito. Porque quando a gente trabalha com hipótese, gente, né? Só para vocês terem uma ideia dessa história de hipótese. Quantas vezes vocês já ouviram dizer que cafeína faz mal? Aí depois passa um tempinho, não, cafeína faz bem. Depois passa um outro tempinho, não, cafeína faz mal mesmo. Outra coisa, gordura. Gordura saturada. Não, gordura saturada entope veia. Não, gordura saturada é importante para a gente ter o metabolismo, né, do nosso organismo, construir membrana, repor hormônio. Não, mas daí passa um outro tempinho, não, que gordura saturada acelera a degeneração do cérebro, a degeneração do coração. Então vejam que na medicina, pessoal, o conhecimento ele é construído instantaneamente, que eu digo assim, ele vai sendo construído. Então nós estamos conversando aqui, o conhecimento está sendo construído. Aí afora no mundo, né, do mundo da ciência, no mundo do estudo. E aí novas teorias vão surgindo, novas tendências vão surgindo, teorias caem para outras subirem. Então nós estamos trabalhando com hipótese, tá? Ah lá. E, apesar das evidências genéticas, o que a gente não pode esquecer? Que é um caso de herança multifatorial. E aí, a autora vem, arma a granada, joga a granada e sai correndo. Ó, quem vem aqui na mesa. Tá vendo? Forte influência de fatores ambientais. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Vejam que tudo tendência, tudo hipótese, ninguém bateu o martelo ainda. Estamos surfando nesse campo aí. E é a herança multifatorial também. Não é só um gene, são vários genes com várias probabilidades e com várias influências ambientais também. Outro que nós temos. Transtorno de ansiedade, fobia específica, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, e o transtorno do estresse pós-traumático, tá vendo? Aqui, então, né, pessoal, aqui a gente não pode nem, assim, esquecer do que, né, que nós estamos vivendo hoje, estamos vivendo uma situação de pandemia, né, gente? Então, vejam, assim, então, de pessoas que têm casos na família de Covid, né? Então, casos na família, ou que perderam seus entes queridos, né? Ou ele mesmo se recuperou, mas pode ser uma recuperação tranquila, uma recuperação traumática via internação em UTI, né? Então, aqui nós estamos falando do corona, tá? E outros tipos de estresse pós-traumático também, que a gente vira e mexe e escuta dizer, né? Que a gente vai conversar aqui. Então, o transtorno de ansiedade, pessoal, é o mal que nem eu falo, né? A ansiedade hoje, ela é um mal dos centros urbanos. A ansiedade é bom? Ela é bom, pessoal. Ela nos protege de muitas coisas. Ela nos prepara. O medo é importante. Sentir medo é um sinal de alerta para nós. É um sinal de raciocínio, que nós estamos raciocinando, né? Quem não teria medo de pular de um avião sem paraquedas? Somente um cara que tem um distúrbio neurológico muito grande, que ele achar que uma situação dessa é confortável. Então tem gente que só de subir numa escada já sente medo, tá vendo? Então, ela pode ser uma sensação temporária, normal, com características adaptativas. E isso que é o bom. Essas características para a gente se adaptar, entendeu?
ao ambiente que nós estamos. Ou pode ser um sintoma transtorno psiquiátrico, ou ainda um grupo de transtornos. Tá bom? Então, vejam, a gente não pode... Aqui o autor diz que a gente não pode confundir a ansiedade com o medo. Porque o medo, a gente conhece... aqui que eu não concordo um tanto, né, com o que ela escreveu, porque é o seguinte, você pode sentir medo... Olha lá, ameaça é bem conhecida. Então, quer dizer... Então, vamos pensar aqui na história do vírus. Vai. Pegar uma pessoa que está com medo do vírus. A gente enxerga o vírus? Não. Mas a gente sabe que ele existe. Então, tem muitas pessoas que estão com medo de sair na rua, de ir em aglomerações, de ir em locais fechados. Ela não enxerga o vírus, ela nunca irá enxergar o vírus, ela não sente o cheiro dele, mas ela tem medo de ele estar ali presente. Entendeu? Aqui como ele fala, né? Que a ameaça é bem conhecida. E na ansiedade não é bem conhecida. Mas a gente pode também sentir ansiedade de sair na rua e ser roubado. Você mora num grande centro urbano, entendeu? Então você está com ansiedade de ir em tal lugar, porque naquele trajeto ali que você está passando, você sabe que tem ameaças. Tá vendo? Então, a ameaça ali é definida. Você pode ter o quê? Pessoas que querem te roubar. Então, você está gerando uma ansiedade porque você tem que ir para aquele lugar, mas você não quer passar por aquele lugar e só tem aquele lugar. E só tem aquele caminho para você passar. Tá? Então, quais são os sintomas que a gente tem? Aqui ele listou alguns, né, pessoal? Então, emocionais. Então, sempre aquele estado de tensão que não passa, preocupação excessiva, o pânico e o nervosismo, por assim dizer. Somático. Então, a pessoa pode apresentar tremores, contrações, ondas, né, de calor ou frio, sudorese, que daí estamos falando da parte daí hormonal, né? Então, a adrenalina está a 1000 por hora, palpitação, olha lá, que ativa tanto o coração quanto a parte das glândulas, né? Náuseas, pode sentir náuseas, pode dar até diarreia, boca seca, porque a saliva para de ser produzida, tá? Cognitivos, a pessoa tem dificuldade de concentração, ou ela desenvolve uma hipervigilância, tem aquela sensação que está sendo vigiado, alguma coisa vai acontecer, né? Confusão e medo de perder o controle para aquelas pessoas que são controladoras, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com a situação que ela não está no controle daquilo, né? Comportamentais, então, expressões de medo, retraimento, a pessoa pode se isolar, né? Pode se isolar, irritabilidade, né? Imobilidade, ela não consegue sair do lugar, ela fica dentro do quarto, né? E os perceptivos, que é a despersonalização ou desrealização, como se estivesse distante do corpo. Tipo, ela está assistindo um filme, ela não consegue se colocar no lugar das pessoas, né? Por assim dizer, acho que fica mais fácil. A empatia aí, né? Então, as situações que as pessoas estão vivendo, por exemplo, há muitas pessoas que estão dizendo o quê? Que o vírus não existe. Que é tudo mentira. Não é uma questão de desrealização? Tá vendo? É como se você estivesse vendo um filme. Então, tudo que está acontecendo lá fora, hospital cheio, pessoas que morreram, né, que referenciam, que fazem testes, que saem positivo, elas falam, não, isso não existe, isso é invenção. Pode ser, coitado, que ele desenvolveu uma ansiedade ali, e o mecanismo dele de lidar com isso seja essa desrealização. Mas ele pode estar sofrendo, sim, com um transtorno de ansiedade. Mas aí você vai falar para ele, eu não, eu estou super de boa. Tá? Temos também a história de alguma fobia específica, né? Então, a pessoa tem, né, que ela foi provocada por alguma exposição. A pessoa, objeto, então, ó, altitude, medo de água, medo de barata, de ratos, tempestades, né? Eu, particularmente, tenho medo de cavalo. Eu não fico perto de cavalo. Cavalo morde e cavalo dá coice. Deus o livre. Mas já perto de um boi eu ficaria. Eu não tenho medo de boi, não tenho medo de vaca. Mas de cavalo, não sei porque eu desenvolvi isso. Nunca andei de cavalo, nunca levei um coice de cavalo, entendeu? Mas eu tenho medo de cavalo. Vai vendo as ideias, entendeu?
Então, tem esse medo. O meu não é exagerado, mas eu não chego perto. Entendeu? Eu não fico perturbado se eu estou vendo um cavalo de longe e tudo mais. Se eu escuto um cavalo, não fico perturbado, mas eu não chego perto, tá? O toque, pessoal. O toque é a famosa obsessão, comportamentos repetitivos que a pessoa faz, né? E qual é o prejuízo? Perda de tempo, né? Que ela tem ao longo do dia dela, que atrapalha a rotina. Então, vamos lá. Lavar a mão toda hora, mania de limpeza compulsiva, quer dizer, você já limpou o banheiro, mas vai dar assim, você limpou o banheiro de manhã, tá limpinho o banheiro, ninguém usou. Chega à tarde, você limpa de novo. Chega à noite, você limpa de novo. Tá vendo? Então, aquela história também de você, mania de arrumação, olha lá, ó, tudo por cores, separadinho por cores, por tamanho, por formato, tá bom? Então, isso debilita, isso cansa e judia da pessoa, tá? Olha lá, ó. Ver se todas as portas, janelas estão fechadas antes de sair da casa é um ato normal. Mas quando você vai e vem, vai e vem, vai e vem várias vezes, né? Eu tive um que eu tive que lutar com isso, pessoal, que era de ver se a porta do carro estava fechada, se o vidro do carro estava fechado. Quando eu vi que eu estava assim, epa, o que está acontecendo? Aí eu consegui me libertar quando assim, eu ia em shopping, supermercado, eu chegava a entrar no supermercado, a porta do carro tá aberta, será que eu fechei isso aqui? Não. Aí eu falava assim, ó, dane-se. Se a porta tá aberta, ela vai ficar aberta. Se chover, vai molhar tudo. Se roubarem, melhor, tem seguro. Aí eu fui, mas aquela vontade ficava em mim. Eu ficava andando pelo supermercado, eu ficava, puxa, mas será que não era bom eu ver essa janela, eu ver essa porta? Daí vinha uma outra voz e falava, não, nós não vamos. Que se dane esse carro. E aí eu fui me libertando, fui me libertando, fui me libertando. Quantas vezes no começo, de fato, eu não tinha fechado a porta do carro mesmo. A porta estava aberta. Não estava com o vidro aberto, mas a porta estava aberta. Daí, assim, atualmente é de prestar atenção. Então, eu vejo lá, fechei a porta, vou lá, mexo uma vez no trinco, mas eu já mexi. A porta está fechada. E aí eu esqueço. Mas eu tive que, no começo, pagar esse precinho aí. De, às vezes, ter deixado a porta aberta assim, senhor. Entendeu? E porque isso aqui, né, pessoal, é igual essa imagem, né? Olha o tamanho da bola de ferro que está no nosso pé, ó. Fica amarrando a gente, aprisionando a gente, tá? E é que eu arrumei este mecanismo que poderia ter sido muito doloroso se eu tivesse roubado o meu carro e eu não tivesse seguro, mas eu tinha que me libertar disso. Eu tinha que me libertar disso. Não dá para viver mais assim. O transtorno do estresse pós-traumático, então, é uma situação que a gente passou, né, pessoal? Que muitas pessoas passam, então, uma agressão física, violência, principalmente hoje, né, o que as mulheres sofrem, então, violências verbais, violências físicas, o estupro, como também, homens também podem sofrer a nível de emprego, né? Ou mesmo na rua, uma violência física, um sequestro relâmpago, né? Ou um assédio moral no emprego, tanto homens quanto mulheres, pode sofrer assédio moral e aí desenvolver esse transtorno do estresse pós-traumático, né? Que na cabeça dele, ele já vai criando essa ansiedade, esse estresse, só de imaginar a situação que você vai viver. Puxa vida, eu vou naquele lugar, daí fulano vai vir, vai falar desse jeito comigo, nananã. Pode ser que ele nem aconteça isso, mas você já fica sofrendo antes de ir, entendeu? Ou então a pessoa fica sonhando, recordações angustiantes, a gente tem que se policiar, é igual aquele slide lá atrás, pessoal. Se policiar com o que a gente lê, com o que a gente escuta, que a gente vê, tá bom? Olha lá, ó. Outro também aqui, ó, né? Foi o exemplo que eu dei, né? Um estupro, um homicídio, um sequestro, também soldados, pessoal, têm sofrido muito, né, transtorno de estresse pós-traumático quando eles deixam de servir, né, o exército, principalmente em países que vai mesmo para a guerra, né? O Brasil, eu acho que a incidência de soldados que sofrem de estresse pós-traumático deve ser muito baixinho, porque o Brasil não vai de fato para a guerra.
Foi tempos atrás, mas não é um país que, tradicionalmente, o seu exército sempre está entrando em ação real. Nós não temos essa tradição guerreira, por assim dizer, né? Agora, se você está lá nos Estados Unidos, está numa Rússia da vida, está lá no Irã, no Iraque, Afeganistão, todos esses países conflitantes, a coisa já é diferente, tá? Então, essas pessoas, né, têm uma predisposição para o transtorno. Então, é o quê? Pessoas com histórico familiar, doenças psiquiátricas. É claro que esse limiar de superação dessas situações vividas varia muito de pessoa para pessoa e a intensidade da situação que você viveu, né? Aqui tem um videozinho para vocês verem, pessoal, mas eu preciso colocar o áudio. Quer ver? Ó, eu vou passar um pouquinho e vocês falem para mim se está saindo o áudio para vocês. Eu acho que não vai sair. Salvando a vida de alguns ou tornando ela um inferno, todos nós já sentimos os impactos da ansiedade. Saiu sim, professor. Tá saindo? Está sim. Ah, então beleza. Para mim está saindo o áudio, mas eu não estou vendo. Ah, você não está vendo ele? Não, nem os slides que você apresentou eu não acompanhei. Nossa, só estou vendo você. Então, peraí. Então eu vou mas tinha que falasse, pessoal. Eu vou parar de compartilhar, então. Às vezes é o Tim que dá problema. Vocês tinham que ter falado para mim que vocês não estavam vendo o slide. Ô, Jesus. Eu acompanhei o slide pela aula lá. Ah, tá. Mas o seu eu não estava vendo. Às vezes ele buga mesmo aqui. São 2 vídeos, ó. Vê se vocês vão ver agora aqui, ó. Eu vou compartilhar de novo, ó. É Malu? Hã? Às vezes você tem que sair, às vezes ela tem que sair do Teams e voltar, porque quando o senhor estava passando os primeiros slides, o meu estava assim. Mas aí eu saí e voltei e começou a aparecer normal. E às vezes também é o meu aqui. Então eu parei e vou colocar de novo. Olha lá. Rodrigo, para mim... Vou sair e voltar, então. Normal. Oi? Para mim, os seus slides apareceram normal. Isso, então. Mas às vezes para alguns não aparece. Tá todo mundo vendo essa telinha agora? Sim. Sim. Então eu acho que eu vou passar ele... Ah, não, eu tenho que abrir. Então eu vou abrir. Ó, tô compartilhando aqui agora. E vou colocar ele para rodar. Olha lá. Falem para mim se vocês estão vendo. Estão vendo ele? Estão vendo? Sim. Eu não estou então vendo, só tô com a telinha sua com o emblema. Então tenta sair e entrar de novo. Clica com o botão direito no emblema do Rodrigo e vai na opção fixar. Ele abre a tela que o Rodrigo está compartilhando. Ah, verdade. Verdade. Vamos lá. Esse aqui é um videozinho sobre ansiedade, que eu peguei lá no Minutos Psíquicos. É um canal do YouTube muito bom, pessoal, tá? Que ele tem vídeos bem informativos, que são bem embasados, tá? Não tem achismo. É muito embasado os vídeos, tá? Então, vou passar esse daqui para vocês sobre ansiedade. Ele é curtinho, tem aqui, ó, estourando, o quê? 5 minutinhos, tá? Ele vende umas coisinhas aí, tá, pessoal? Então, como é do YouTube, ele vende umas coisinhas, porque é canal do YouTube, né? Ele precisa ganhar dinheiro com essas coisas aí, tá? Professor, agora não está saindo o áudio. Tá sem som agora. Os outros Para mim também não. Tá sem áudio? Tá sem áudio. Eu estou vendo o vídeo e tá sem áudio. Por favor. Putz, apareceu o anúncio aqui, eu fui clicar para fechar. Nossa. Calma aí, peraí, pessoal. Ah. É que eu tenho que fazer um negócio aqui. Calma aí. E o Teams
para ajudar, ele não está me ofertando aqui. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que colocar o som para todo mundo. Ativar legendas, aplicar efeitos de tela, tela inteira. Ah, aqui. Agora todo mundo vai ver. Ativar vídeo de entrada. Peraí. Vê se vocês vão ouvir agora. Ouviram? Eu não. Eu Nossa. também não. Eu também não. Tá. Droga. Peraí. Vamos ver se vai agora. Ativar vídeo de entrada. Acho que agora vai. Vamos ver. Só tem essa opção aqui. Parar a gravação. Teclado de descagem. Tem uma opção assim, incluir áudio. Não sei se Isso. está aparecendo para você. Não está aparecendo. Está isso aparecendo, mesmo. né? Não. Agendas. Espera aí, gente. Quando você clica para compartilhar a tela, ele não aparece essa opção de incluir áudio? Não, peraí, vamos ver. Vamos ver se vai. Compartilhar conteúdo, ativar mudo. Aqui. Ah, incluir som do computador. Agora vai. Olha lá, incluir som. Agora vai, vamos ver. Salvando a vida de alguns ou tornando ela um inferno, Aê! temos o Agora impacto sim. da ansiedade nas Beleza, nossas vidas. vamos lá. Atendendo a muitos pedidos, falaremos hoje sobre ela. Está chegando o Natal e a loja psíquica já está no clima. As camisetas e as ilustrações estão com super desconto. Garanta já o seu Natal científico na loja psíquica. A ansiedade é uma reação que podemos ter ao acharmos que existe um risco futuro a caminho. É difícil não sentir ansiedade ao se dar conta que o seu time de futebol está quase sendo rebaixado para a Série B de novo, ou que irá dirigir por uma estrada muito perigosa no dia seguinte. Sentir-se ansioso por causa de uma prova pode te motivar a se preparar mais para ela e com maior antecedência. Então, embora a ansiedade geralmente não seja agradável, tanto a ansiedade quanto o medo podem ser muito úteis nas nossas vidas. O problema surge quando a ansiedade é muito intensa, irrealista e prolongada. Quando a reação de ansiedade é desproporcional à sua causa, isso pode atrapalhar a pessoa a viver a sua vida. Se a ansiedade de alguém atinge níveis muito extremos por um período prolongado, impedindo a pessoa de sentir satisfação com a vida, ela pode desenvolver algum tipo da condição conhecida como transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são, de longe, os transtornos mais comuns de serem observados no mundo todo, prejudicando cerca de 7% da população mundial. Na psicologia, medo e ansiedade são consideradas duas coisas diferentes. Como falamos em outro vídeo, o medo é uma emoção negativa diante de uma ameaça percebida no presente imediato. Já a ansiedade costuma ser uma reação também negativa, mas mais longa, diante da percepção de risco em uma situação futura, e não na situação na qual o indivíduo se encontra imediatamente. O medo está ligado ao presente, a ansiedade está ligada ao futuro. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido como DSM, existem 7 tipos diferentes de transtornos de ansiedade. Outros transtornos, como o TOC e o transtorno do estresse pós-traumático, foram considerados por muito tempo transtornos de ansiedade, mas a última edição desse manual os separou em outras categorias. O DSM é uma tentativa de classificar as condições psicopatológicas mais comuns à população, e de tempos em tempos ele é modificado a partir dos novos conhecimentos que foram produzidos. Todos os transtornos de ansiedade envolvem em algum nível sintomas cognitivos, como por exemplo, receio de perder o controle ou ter algum dano, sintomas emocionais, como ficar nervoso, assustado ou apreensivo, e sintomas comportamentais, como agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Muitas vezes, é difícil diferenciar a ansiedade que todas as pessoas vivenciam regularmente da ansiedade que alguém diagnosticado com um transtorno de ansiedade vivencia. Não existe uma divisão clara e indiscutível entre o que é uma ansiedade normal e uma anormal.
O que fazemos diante dessa grande dificuldade é adotar critérios de uma maneira inteligente para concluir se a ansiedade de alguém atinge níveis extremos e prejudiciais. Assim como outros transtornos mentais, os transtornos de ansiedade têm diversas causas possíveis. Os genes, a cultura, as interações sociais, eventos traumáticos e o uso de substâncias tais como drogas são algumas das influências mais importantes. Alguns psicólogos acreditam que, apesar de poder gerar tantas consequências negativas para nós hoje em dia, a ansiedade foi e ainda é essencial para a nossa sobrevivência. A ansiedade funciona como um mecanismo de proteção que nos torna mais atentos a possíveis futuras ameaças e nos permite planejar nossos comportamentos para evitar situações ameaçadoras. Quando a ameaça é real, a ansiedade pode acabar salvando a sua vida, só que nossa imaginação nos permite perceber ameaças que não são realistas ou prováveis de se concretizarem. Nossa capacidade de formular cenários mentais alternativos sobre o futuro é ao mesmo tempo nossa dádiva e nossa maldição enquanto seres humanos, já que às vezes essa capacidade se vira contra nós mesmos, ao invés de apenas nos proteger. No contexto dos transtornos de ansiedade, o perigo frequentemente não existe enquanto um fato objetivo e inquestionável, mas sim enquanto uma criação distorcida da mente ao tentarmos entender o que irá acontecer. Existem diferentes tratamentos para cada um dos tipos de transtornos de ansiedade que demonstraram uma grande efetividade em vários estudos clínicos. Assim como no caso da depressão, o nosso principal problema não é a falta de opções de tratamentos, mas sim a falta de informação e de procura por profissionais. Se gostou do vídeo, ajude-nos a fazer mais pessoas conhecerem o que é a ansiedade, curtindo, compartilhando nosso vídeo em suas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. O Minutos Psíquicos. Esse aqui acabou. Aí tem outro. Opa. É produzido pela Columba Vídeo. Você precisa de um vídeo público? Tá bom. E aí tem outro, que esse daqui fala 4 fatos sobre a saúde mental no Brasil, que ele já aborda sobre o corona. E o que está acontecendo com o psicológico do pessoal, tá? Como anda a saúde mental dos brasileiros nos últimos anos? Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e já posso adiantar que no país da alegria, as mentes dos brasileiros já não andavam bem faz tempo. Conheça agora 4 fatos sobre a nossa situação. Fato número 1. De acordo com dados publicados em 2017 pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil era o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo e o 5º quanto a transtornos depressivos, atingindo, respectivamente, 9,3% e 5,8% da população. Dados anteriores indicam que esses números vêm aumentando nas últimas décadas. Muitos fatores contribuíram para isso, tais como o aumento populacional, da longevidade, as crises econômicas, políticas e as mudanças sociais que vêm se expandindo. Fato número 2. De 1996 a 2017, o número de suicídios no Brasil aumentou 46,88%. Enquanto a tendência mundial foi de redução entre 2010 e 2016, o Brasil apresentou um crescimento de 7% nos suicídios. Em média, cerca de 8.900 pessoas tiram suas vidas no Brasil a cada ano. A maior quantidade dessas mortes ocorre no fim do ano e entre homens, os quais correspondem a aproximadamente 80% dos casos. Ao que tudo indica, a tendência é que os suicídios tenham continuado a aumentar até 2020. E agora, com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, é possível que esse número tenha se tornado maior ainda do que seria esperado normalmente. Alguns dos estados brasileiros com maiores taxas de suicídio são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Roraima. Já Maranhão, Bahia, Pará e Rio de Janeiro são alguns com as menores taxas. Se tiver gostado do tema que estamos abordando hoje, já clica no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e siga a gente no Instagram e no Twitter. Fato número 3. A maioria dos brasileiros se sente muito preocupada com a pandemia e 86% já vivenciou dificuldades no dia a dia. As principais dificuldades estão ligadas à inquietação e questões financeiras. Embora ainda existam poucos dados divulgados sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros, uma pesquisa feita com mais de 4.000 pessoas de todas as regiões do Brasil foi divulgada no mês passado e mostrou essas tendências. Outros dados indicam que os brasileiros estão mais estressados, entediados e ansiosos,
além de estarem se exercitando menos, comendo mais e se sentindo mais saudáveis. Considerando as tendências que descrevi antes, a pandemia pode estar piorando um cenário que já era bem grave no Brasil. A saúde mental da nossa população provavelmente ainda viverá muitas consequências de tudo o que está acontecendo. Fato número 4. Os brasileiros estão mais dispostos a procurar ajuda profissional. Entre 2013 e 2018, foi registrado entre os planos de saúde um aumento de 93,8% em consultas com psicólogos, de 44,5% em consultas com psiquiatras e de 137,8% em consultas com terapeutas ocupacionais. Esses dados apontam uma tendência promissora, mas cerca de 76% a 85% das pessoas com transtornos mentais e que vivem em países de baixa e média renda, como o nosso, não recebem tratamento adequado. Por isso, ainda é necessário avançar muito nesse quesito. Apesar da fama de ser o país da alegria, o Brasil está mais para o país da ansiedade nos últimos anos. Quando comparamos nossas tendências com as do resto do mundo, parece que algo especialmente problemático vem ocorrendo aqui. Independentemente de quais fatores foram responsáveis pela gravidade desses dados, o fato é que a saúde mental no Brasil só vem piorando e que é urgente reverter isso. Que medidas individuais, comunitárias ou governamentais poderiam ser adotadas para amenizar essa situação? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um dos objetivos do Minutos Psíquicos é promover saúde mental na população brasileira por meio da psicoeducação. Se quiser nos ajudar nisso, clique no joinha, se inscreva no canal, divulgue nosso vídeo entre os seus contatos e torne-se um apoiador nosso clicando em Seja Membro. Gostaram dos vídeos? Muito bom. Show de bola. Né, pessoal? Sim. Então vejam que a coisa tá tensa, né? Ficando complicado. Tem solução, mas tem que procurar ajuda, né? Não ficar só querer encarar tudo sozinho, né? Não dá. Não dá. Tem que procurar ajuda. Ajuda, e aí eu ponho de todos o que for interessante para a pessoa. Uma ajuda com profissionais da área de saúde, então, com vocês, psicólogos, psiquiatras, ocupacional, ajuda numa crença, né? Ele não abordou aí questão de crença, né? Mas tanto para ansiedade, quanto para depressão, quanto também para esses transtornos, pessoal, a crer em alguma coisa, né? Faz bem também para a gente, né? Ajuda. Não é que tem que ser obrigado, né, pessoal? Quem não crê em nada, tá tudo em paz aí, tudo bem. Mas você acreditar que tem algo maior, alguma instância maior, ajuda, conforta, tá? É os relatos que a gente tem de pessoas que sofrem, né, com depressão e que relatam que vem ajudando. Não que, como tem cartazes, né, que vai ser curado, vendendo cura, né, usando o nome de Deus aí. Mas que ajuda a pelo menos caminhar, né, sair da inércia, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida? A pessoa quer perguntar alguma coisa? A gente migra para o exercício. Não? Professor? Oi. Pode falar. Não é bem uma pergunta, é mais sobre o vídeo. Pode falar. A gente bom, eu pelo menos percebi que assim aumentou realmente os números, né, das pessoas com ansiedade, com outros tipos de transtornos. Só que também, graças a Deus, aumentou também o número de problemas, né? Bom, pelo que eu sei, antes o psicólogo era só visto com aquela pessoa que cura, entre aspas, as pessoas doidas. Isso mesmo, agora a gente verdade. vê que não é assim. Isso mesmo, isso é muito bom, isso mesmo. Então, gente, vejam que não vai faltar campo de trabalho para vocês. Não vai faltar. Não vai. Em todos os setores da área de vocês, né? Então, as pessoas estão procurando ajuda. Isso é bom, né? E é uma área que vai bombar, né? Vai bombar. E eu acho válido,
né? Eu acho válido você ir lá, bater um papo, fazer uma terapia cognitiva, fazer sessões, se autoconhecer, ter um auxílio para alguém ajudar você a se conhecer. Mas por que eu faço isso, né? Você ter essa percepção, eu acho que é muito louvável, eu acho. Eu não daria certo para ser um psicólogo, né? Não tenho aptidão para isso, mas admiro quem tem e é um mercado muito promissor. E ainda mais também que vocês podem ser profissional liberal, né? Que é o interessante para quem gosta da área da clínica, né? Você pode atender pessoas. Ninguém mais? Bom, então vamos lá. Ah, já deu a resposta. Então, ó, o comportamento pode ser definido como... Agora você não quer dar a resposta? Olha lá. Um conjunto de atitudes e reações do indivíduo, determinado por diversos fatores internos, os genes, e influenciados por situações ambientais. Tá bom, pessoal? Então, vejam, nós estamos vendo em loco o que é a pressão do ambiente, que nós estamos vivendo com essa pandemia aí. O quanto que isso está interferindo na vida das pessoas, tá? Agora você não quer coisar aqui? Se considerarmos que o comportamento envolve a recepção de estímulos pelos órgãos sensoriais, a interpretação desses estímulos pelo sistema neuroendócrino e a resposta aos estímulos pelos órgãos efetores, músculos e glândulas, podemos concluir que um comportamento envolve o produto de, e como já estudamos anteriormente, qualquer mutação sofrida por um desses irá no comportamento. Então, o que nós temos aqui? Tá vendo? Ó? Podemos concluir, então, que o comportamento envolve o produto de vários genes. E qualquer mutação sofrida por algum desses genes irá influenciar no comportamento. Tá bom? Então, cuidado que não é cromossomos, é genes. Os genes estão nos cromossomos, tá bom? E o terceiro, olha lá, ó. Analisa os padrões comportamentais normais citados abaixo e suas definições. Inteligência. Conjunto de habilidades intelectuais medidas por testes. Personalidade. Os testes utilizados para avaliá-la são muito influenciados pela cultura, pautando-se na introversão ou na extroversão. Homossexualidade. Padrão sexual de atração erótica ou atividade sexual preferencial ou exclusivamente entre pessoas de sexos diferentes, independente da disponibilidade de parceiros homossexuais. A cenário alternativa que contém apenas a relação correta entre o padrão de comportamento e sua definição. Aqui, pessoal, no AVA está como a 1 e a 2 está correto. A 3 não está correto aqui. Porque não não tem a ver com a disponibilidade, né, pessoal? Aqui o grande erro aqui, ó, é colocar que pessoas de sexos diferentes, independente da disponibilidade, não tem nada a ver com disponibilidade, tá vendo? Não tem nada a ver. Tá bom? E com isso, tcharam, terminamos. Alguém quer falar? Não? Pessoal, seguinte então. Semana que vem... Oi, fale, pode falar. Nessa terceira questão aí, no item 3, de homossexualidade, está dizendo de pessoas de sexos diferentes. O homossexual não é de sexos... Isso! Olha lá, ó. Peraí. Eu tenho que compartilhar. Peraí, gente. Vamos compartilhar lá de novo. Isso mesmo. Olha lá. Aqui. Olha lá, ó. Não é de sexos diferentes. Vocês estão vendo aí a imagem?
Sim. Ah, então tá bom. Então tem a ver com o quê? Tem a ver com, olha lá, sexos diferentes, né? Olha lá, ó. Não é com sexos diferentes, é sexo igual. Não é? Então, olha lá. De atração erótica ou atividade sexual preferencial ou exclusivamente entre pessoas de sexos diferentes. Não, de sexos iguais. Tá bom? Por isso que tá errada a terceira aí. Eu acredito que o autor podia usar mais questões, né, para a gente trabalhar no livro, né? Mas ele trouxe pouquinhas na construção desse livro aí. Podia colocar mais. Se bem que o limite que tem nos livros é de até no máximo 5, né? Que traz. Gente, então eu quero falar para vocês. Semana que vem nós podemos fazer uma revisão, unidade 13 e 4, tá? Para nossa prova. E na outra semana é a nossa avaliação, tá? O link para entrar vai ser o mesmo e vamos fazer essa prova pelo AVA. Até lá, muita coisa vai amadurecer em relação ao tempo que vai ficar aberto. Tempo mínimo 24 horas, né, pessoal? Pode ser que se estenda até para 48, mas eu acho que vai ficar como 24 mesmo. E a nota tem que sair super rápida. A nota tem que sair até o dia 5 de dezembro já. Para na outra semana vocês, quem perdeu alguma prova, fazer a sub, né, a substitutiva, e daí na outra, já na mesma semana, a sub e o exame. Tá bom? Então a gente finalizou o nosso livro. E tá vendo? Acharam que não iam conseguir, ó. Chegaram até o fim, tá vendo? Acharam que iam morrer de ter que ver essas coisas aí, ó. Nada, morreram nada, estão tudo aí. Alguém quer perguntar algo, gente? Estão tudo quietinhos? Tranquilo, professor. Ótima aula, novamente. Tranquilo, Pro. Tudo Então, muito bem explicado. então eu vou parar aqui de gravar.